Sejam bem-vindos a mais um episódio do CricketCast. Veja bem, em todos os estados desse país maravilhoso, nas cidadezinhas tem aquelas pessoas, aqueles ícones, aquelas pessoas que fazem parte da história dessa cidade, de todas as cidades do Brasil, e aqui também, na fazenda, no interiorzinho de Minas, existem essas pessoas que ajudaram a construir a história da cidade. E o Carlos é uma dessas pessoas. O Carlos, ele não é um grande repórter apenas a nível regional, né? O cara já alcançou o status de grande repórter a nível nacional, porque ele está entre os melhores do país. Ele faz parte da história do jornalismo, não apenas da cidade aqui, do nosso pequeno município, quanto do país também. E isso é significativo, cara, isso é filosófico, porque nós estamos vivendo um tempo, uma era revolucionária, a era digital, a era das inteligências artificiais. E, veja bem, nós aqui, eu acredito que todos nós aqui já vivemos um pouquinho daquele tempo onde eles escreviam máquina de escrever, cara. Você já deve ter visto uma máquina de escrever, os jovens nem têm ideia do que é isso, e os jornalistas escreviam com máquina de escrever. Depois veio o computador, os programas de texto, né, do Word e etc. E agora, cara, agora nós estamos vivendo uma revolução com as inteligências artificiais, especificamente o ChatGPT, que está escrevendo matérias. Você dá um comando de texto e o maldito escreve uma matéria, cara. Isso é algo fantástico e assustador ao mesmo tempo. E o Carlos, ele também está experimentando essa era, cara. O Carlos, que já tem história no jornalismo, já usou várias tecnologias, vários tipos de tecnologia, várias ferramentas para executar o trabalho dele, e agora ele está experimentando essa nova era das inteligências artificiais. Ele vai falar um pouco sobre isso, mas antes, Carlos, cara, essa é uma honra muito grande receber você aqui. Obrigado por aparecer nesse podcast tão humilde, que assim, ao mesmo tempo que é constrangedor, é uma honra. É constrangedor porque nós somos precários, só tem um microfone para todo mundo, por enquanto, né? É tão constrangedor quanto uma honra. Uma honra é receber um ícone da cidade, né, cara? O cara faz parte da história do jornalismo. E aí, da minha parte, eu tenho só duas perguntas, ó. A primeira, eu quero que você narre para nós as três matérias jornalísticas mais cabulosas que você viveu, aquelas inacreditáveis da sua carreira. Talvez 3 ou mais, né? Não sei. E como é viver esse início de nova era com as inteligências artificiais, o ChatGPT? O que você pensa disso tudo, né? O que você pensa dessa nova era de inteligências artificiais no jornalismo? É basicamente isso, cara. Seja bem-vindo, ó, o microfone é seu, fique em casa, ó. E você pode ir tomando uma enquanto você fala, ó. Nada de formalidades, cara. Aqui não é TV não, aqui você tá em casa. Bom, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite, boa madrugada para quem assistir de madrugada, bom dia para quem assistir, bom dia. Thiago, Grilo, Rob, né? Rob. A honra é minha, cara, tá aqui. Eu acho sempre bom a gente bater um papo, conversar. É um cenário diferente, lúdico, né? Tá aqui o grilo preto, o grilo branco, tem um azul ali no colo do grilo branco. Os personagens aqui, a gente volta um pouquinho no tempo, porque esse é um Opala, né, Grilo? A gente volta um pouquinho no tempo também com esses brinquedinhos. Você falou que esse capacete você vai colocar no decorrer do papo, eu tô curioso para saber. Porque ele machuca um pouco, mas agora... Mas é um personagem seu também? Meu. Esse aqui é o Just. Ele é É o Just. outro herói. É o Just. Just Tá. É a abreviatura de justiça, né? Ah, sim. Ele é meio apertado. Bacana demais. Bom, mas você perguntou sobre... Rapaz, tem reportagens que eu não diria cabulosas. Talvez uns cabulosos no sentido de que ficam na memória da gente. Foi sexta-feira mesmo, eu estava me lembrando. Alguém falou sobre escorpião, mandou uma mensagem lá para o jornal. E eu me lembrei de uma reportagem há uns 15, há uns 16 anos, lá no bairro Jardim Primavera,
de um menininho que, se eu não me engano, ele se chamava Rafael ou Daniel, alguma coisa assim. Ele foi calçar o tênis de manhã para ir para a escola e tinha um escorpião no tênis. Ele não viu, né? Ninguém viu. Ele calçou o tênis, foi picado, começou a sentir uma dor, não sabia que era escorpião, quer dizer, ninguém sabia. E aí a mãe foi levar para o hospital. Pouco antes de levar para o hospital, que ela percebeu que tinha um escorpiãozinho já todo amassado dentro do tênis. E aí, infelizmente, não deu tempo. O menino morreu. Ele chegou ao hospital já... Quando a picada de escorpião para criança e idoso, se você não for socorrido muito rapidamente, é fatal. E aí foi o que aconteceu. Isso foi muito marcante porque a gente estava lá na hora, na casa, né? Aquela comoção toda, quando chegou a notícia. Porque quando a gente saiu para fazer a reportagem, a gente não sabia que o menino tinha morrido ainda. A gente saiu na expectativa de contar uma história que tivesse um final feliz. É muito bom, cara, quando você tem uma história que há um final feliz, né? Porque é muito ruim você... O mundo está tão cheio de histórias ruins, e as histórias ruins também precisam ser contadas. A vida é feita de histórias que têm final feliz, histórias que não têm final feliz. O nosso final mesmo não é tão feliz porque a gente vai morrer, né? Então, e não dá para a gente garantir um final feliz, nem nas novelas, né? Nem nos filmes. Dizem que filme que você já sabe que o final vai ser feliz é filme chato. Hoje valoriza-se muito quando a história caminha para um rumo inesperado, quando foge do óbvio, né? Quando a gente está falando de literatura, de filme, o Grilo Branco que escreve, eu não sei se ele tem isso em mente, nem sempre dá para ser aquele final feliz que as pessoas imaginam. E no mundo do jornalismo é assim, né? Por incrível que pareça, também no fim de semana, eu estava de viagem para Goiabeira e passei ali na ponte de São Vitor, logo depois do posto da polícia rodoviária, da Polícia Militar Rodoviária, e eu olhei para o rio e me lembrei também de uma reportagem de 3 irmãos que morreram afogados, meninos de 12, tudo a escadinha, 12, 10, 8 anos, se eu não me engano. A família de fora estava passeando o Governador Valadares e os meninos morreram afogados numa tarde de domingo. Quer dizer, essas coisas marcam a gente muito, mas não são somente as reportagens que têm final triste, não. Me lembro também da dona Quita, que era uma velhinha de... E ela nem estava tão velhinha assim, aos 83 anos, ela estava bem, embora estivesse saindo de uma depressão, a família contou na época, e a família resolveu dar de presente de aniversário para ela o que ela escolhesse. E ela escolheu fazer um voo duplo de parapente, lá no alto da Ibituruna. E a gente foi gravar com ela. E eu me lembro essa reportagem saiu no Fantástico, foi em 2003, tem 20 anos essa reportagem. E eu me lembro de uma cena que para mim ficou muito marcada, que quando ela chegou lá na Ibituruna, ela sentou de frente aqui para a cidade, observando a Ilha dos Araújos por ali. Todo mundo aqui já subiu a Ibituruna, já foi lá na rampa. Aquela visão espetacular, né? É meio assustadora quando você pensa que alguém que tem coragem de voar, você olha assim, você já voou, né? Em 2003 eu não tinha feito nenhum voo duplo ainda, então eu ficava olhando e pensando, eu não tenho coragem na época, né? E olhei para ela em silêncio, observando a paisagem, e pensei, ela vai desistir, ela não vai voar. Então aquilo ficou passando pela minha cabeça. Eu cheguei perto dela, combinei com o cinegrafista de a gente já ir com o microfone e a câmera ligada para já registrar o momento de forma natural, sem combinar nada, né? Cheguei, a senhora está pensando em desistir? Ela virou para mim e falou assim, meu filho, eu não sou de desistir, eu vou voar. E voou. Foi maravilhoso, ela ficou uns 10 ou 15 minutos sobrevoando a cidade. Quando ela chegou lá embaixo, na área de pouso, na antiga Feira da Paz, a família, neto, filhos, estavam esperando a dona Quita com um bolo de aniversário, cantaram parabéns, foi espetacular. Uma história com um final feliz, né? E aí, em 2017, quando eu comecei na InterTV dos Vales, a primeira reportagem no primeiro dia foi revisitar essa história. E a dona Quita já tinha morrido.
E aí a gente foi entrevistar a filha se emocionou, tirou a fita, ainda uma fita cassete, colocou no aparelho, para a gente rever aquela reportagem de 2003, foi muito bacana. Então, são histórias assim que vão povoando a memória da gente, vão ficando assim. E várias outras, se eu tirar para lembrar aqui, para escrever um livrinho, né, Grilo? Eu acho que vão muitas histórias, a gente já não vai ter mais tantos detalhes, os detalhes vão se perdendo, mas a gente, de vez em quando eu passo por alguém na rua que olha e fala assim, acho que eu já entrevistei essa mulher, já entrevistei esse moço, não me lembro direito em que situação, mas já entrevistei. Outras vezes é o contrário, você já me entrevistou, também acontece muito, eu falo, quando, em que situação? E aí a pessoa começa a contar e eu vou relembrando algumas coisas. Então, já me deparei com cenas do tipo, com frases assim, quando a minha mãe morreu atropelada, você foi lá em casa, sabe? Uns negócios que te pegam de surpresa, você leva um choque, como assim, cara? Como é que foi essa história? E aí, o sentimento aí nessa hora, ele é difícil de explicar, porque você fica entre... Quando a pessoa fala assim, você já foi lá em casa, você fica todo animado. Já. A pessoa foi quando a minha mãe morreu, tal. Aí você já baixa um pouco a guarda, já fica meio triste, pensando, puxa, eu acabei participando, de certa forma, de um momento, de um episódio ruim daquela família, daquela pessoa, daquela história. Mas é o jornalismo é assim, no meio de um jornal, a gente diz lá até ao vivo, você tem que trocar a chavinha muito rapidamente. Você acabou de dar notícia de um acidente com morte e vai falar de esporte. Acabou de falar de esporte, você vai falar de repente, de uma matéria de economia, que o preço do ovo baixou, ou que o preço do ovo subiu, sei lá. Você lembra das matérias de repercussão nacional? Por exemplo, nós tivemos aqui o escritor Walter Andrade, que ele entrevistou o Plínio Bragato, ele escreveu um livro sobre a história do Plínio Bragato. A abdução de Plínio Bragato, né? Você lembra de algumas histórias assim, de repercussão nacional? Teve a Dona Quita, né, que foi esse caso aí que foi para o Fantástico, a reportagem. Teve a história das cianobactérias, as algas azuis no Rio Doce, 2005, 2006. Estava muito poluído, como está hoje é diferente, tem a questão da lama. Eu acho interessante essa história de cianobactérias, porque quem viveu, acompanhou o episódio da lama no Rio Doce, em novembro de 2015, a gente ficou com a sensação de que, nossa, poluíram o Rio Doce. Sim, mas o Rio Doce já era poluído antes, infelizmente. Então parece que inventaram a poluição do Rio Doce. É claro, o que aconteceu em 2015 é uma coisa gravíssima, que tem que ser reparada ambientalmente, as pessoas que tiveram danos, o meio ambiente, que é um dano também para nós, o meio ambiente somos nós também. Às vezes a gente fala meio ambiente, né? Parece que é uma coisa o meio ambiente está lá e nós estamos cá. Não, nós estamos inseridos aqui. É o ar, o meio ambiente é o ar que a gente respira. E aí a gente lembra que o Rio Doce já estava sendo maltratado há muito tempo, né? Há muitos anos e anos, há séculos. Então, 2015 só foi uma pancada muito forte de toneladas de lama, mas não quer dizer que antes a gente estava cuidando bem do Rio Doce, né? Então essa matéria me lembra isso. Um estudo sobre isso, Carlos. Eu ouvi dizer que o Rio Doce, antes nos primórdios, ele chegou a ser um dos rios mais puros das Américas. Eles eram muito elogiados numa certa época, né? Antes da proliferação das... Eu acredito que, até prova em contrário, todo o rio, né? Todo o rio, nos primórdios, primitivamente, eram rios... O pessoal nadava, tinha as prainhas. Exatamente, né? Fonte de água mesmo, fonte de lazer e tudo mais, né? Mas, infelizmente, o ser humano também não se tinha tanto conhecimento, tanta informação. Hoje, com a informação que a gente tem, com as tecnologias que a gente tem, é inadmissível a gente demorar tanto tempo para poder limpar o Rio Doce, para poder tentar ficar o mais próximo possível do que era, não o que era no dia 4 de novembro de 2015, um dia antes,
da lama, mas muitos anos antes, décadas, séculos antes. Nós teríamos tecnologia para poder tentar fazer voltar um pouco, né, pelo menos aproximar um pouco daquilo que era nos primórdios, né? Acredito que isso ainda pode acontecer, a gente tem esperança, né? Porque na época eu lembro que a gente falava o Rio Doce está morto para sempre. A gente viu que ele está baleado, né? Está cambaleante, mas ele está aí, tem peixe, os peixes ainda sobrevivem, a vida vai voltando aos poucos. Então a gente ainda tem uma esperança de que o Rio Doce ressurja, né? De alguma forma. Conta a história dessa cidade. Eu não sei se você já fez alguma matéria sobre isso, sobre os primórdios, quando a Ibituruna era uma reserva, dizem que tinha até onça lá, os índios botocudos, essas coisas. Quando antes de... A Valadares tinha outro nome, era Figueira, né? Figueira do Rio Doce, tudo. Você falou no negócio da Figueira do Rio Doce, é um negócio muito interessante que a gente descobriu há pouco, não tão há pouco tempo assim. A gente está falando do Rio Doce agora, como as coisas se entrelaçam. Governador Valadares oficialmente nunca se chamou Figueira do Rio Doce, chamou-se Figueira. Quem acrescentava o do Rio Doce era o povo. Então, no papel não tem lá, era Distrito de Figueira. Se eu não me engano, até hoje foram 7 nomes, já chamou Porto de Dom Manuel, Porto das Canoas, Freguesia de Baguari, se eu não me engano, eu não tenho mais os nomes de cor, mas Porto das Canoas eu acho maravilhoso o nome, né? E quando era Distrito de Peçanha, quando se emancipou, Figueira, apenas Figueira. O povo é que falava, vamos lá para a Figueira do Rio Doce, porque o Rio Doce era uma referência, assim como a Ibituruna, né? Minha avó contava uma história, não sei se era exagero dela, o povo antigo às vezes exagera, a história do pescador, né? Tinha os índios botocudos que habitavam as margens, aí os caras tinham que subir o rio para comprar querosene, comprar uns negócios. De vez em quando os índios, eles não gostavam disso, eles eram bem selvagens, aí costumava descer uma canoa com o corpo separado da cabeça, que os índios arrancavam. Não sei se isso era verdade, tem muita coisa no campo da lenda, mas a gente tem que lembrar que o Vale do Rio Doce, os povos originários, como a gente chama hoje, os indígenas, por que povos originários? Porque hoje, se a gente entrar numa sala de aula e perguntar quem descobriu o Brasil, se a gente tiver crianças, adolescentes bem informados, vão poder dizer e responder assim, quem descobriu o Brasil foram os indígenas. Eles estavam aqui. Como assim Cabral descobriu? Descobriu o quê? Já estava descoberto há muito tempo, já havia pessoas que moravam aqui. E os assim chamados botocudos, que são os ascendentes dos Krenaques hoje, não os Krenaques, são eles, né? Os Krenaques são os descendentes, são os antepassados dos Krenaques, são os que eram chamados de botocudos. E eles viviam aqui. E foram dizimados, né? Teve 200 anos atrás, o governo brasileiro declarou guerra contra os indígenas. E a ordem era matar, era dizimar. E isso foi feito, infelizmente. Grande parte deles foi covardemente assassinada mesmo aqui no Vale do Rio Doce. Então a nossa história tem essa parte para contar em relação aos povos originários. A Ibituruna mesmo recebe esse nome, é um nome indígena, né? O nome indígena, né? Que é Pedra Negra, Serra Negra, Montanha Negra, né? E tem uma curiosidade também que em relação aos nomes indígenas, na nossa região tem Tarumirim, por exemplo, Céu Pequeno, Taruaçu, Céu Grande, Itaiomi, Pedra Escondida, Itambacuri é outro nome indígena, Naqui é um nome indígena, Cuparaque é outro nome indígena, mas a grande parte das palavras que eu falei, como Ibituruna, Atiaia, do Teatro Atiaia, Raiozinho de Luz, são nomes, tirando Cuparaque e Naqui, que são nomes que vêm da língua Krenak, os outros nomes são Tupi-Guarani, são da língua Tupi-Guarani. E os tupis não eram dessa região, não eram originários do Vale do Rio Doce, eram originários do Brasil. Mas dentro daquela parte da história do Brasil em que
o colonizador consegue jogar irmão contra irmão. Quer dizer, então os tupis guerreavam aqui contra os originários daqui do Vale do Rio Doce. Então, os vencedores colocaram, então os nomes ficaram sendo os dos vencedores. A língua tupi-guarani. Nac já é da língua Krenak, né? Krenak é cabeça na terra. Se eu não me engano, Nac é terra, Kre é cabeça. E são o povo que tem a cabeça na terra. E nos dois sentidos, né? Ficam com a terra, pensam na terra o tempo todo, estão inseridos, a terra também está dentro deles, está na mente o tempo todo. Então é interessante a gente observar essa questão dos nomes também na nossa região. Os nomes indígenas, nós temos aos montes por aqui, né? Que é legal. Pois é, tem umas coisas interessantes também, porque Valadares está no cenário mundial como a questão da imigração, né? E já disseram que não teve uma época que eles falsificavam passaporte, eu acho. E alguém me disse que as falsificações aqui da região eram uma das mais autênticas que tinham no mundo. Eu não sei se isso é exagero ou se fizeram uma matéria. Não sei se são as mais autênticas do mundo, mas conseguiram passar através dessa. Até recentemente a gente tem notícia, olha, né, parece muito perto do documento original, muito difícil de detectar que é falso e tal, né? Isso realmente é fato, né? Isso foi passado oficialmente pela Polícia Federal na época, né? Nas várias épocas, né? Nessa questão da imigração, que já dura algumas décadas. Tem a história do senhor Simpson também, né? Essa questão da imigração aconteceu porque as pessoas iam para lá para trabalhar com os americanos que vinham para cá, né? Levavam eles. O Mr. Simpson, né, que veio para cá, acabou ficando por aqui também, né? Nós temos a pesquisadora da Unifalha, a professora Sueli Siqueira, que ela é referência no país em relação a esse assunto, a esse tema, porque ela pesquisa, ela vai a fundo, ela faz entrevistas, ela visita os Estados Unidos, ela conversa com as famílias, ela busca dados, não somente números, mas ela se debruça sobre a questão social também. E ela diz que a imigração começa de fato como uma coisa quase que de brincadeira, como um grupo de jovens aqui de Governador Valadares que não vão para lá primeiramente para trabalhar, eles vão na onda para passear, a época do rock and roll, a época dos Beatles e tal, e vão para lá para poder passear e voltam contando como é bom, olha, e começa, né? Depois aqui nos anos de 1980 é que cai essa ficha de que dá para ganhar dinheiro lá, investir aqui, construir a casa, comprar um carro, etc. e tal. Começa muito fortemente esse fenômeno da imigração, né? Que está aí até hoje com uma mudança um pouco de perfil, a professora já falou sobre isso, e ela tem detectado que hoje o perfil de quem vai para lá não é mais eu vou para lá, fico 5, 6 anos lá e volto e aqui abro um negócio e vou tocar a vida aqui em Governador Valadares. Não, grande parte hoje das pessoas vai com a intenção de ficar por lá, não mais de voltar. Então, ao longo dos anos vai se mudando um pouco o perfil da questão da imigração, né? Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Realmente a professora, até uma dica aqui para trazer, para bater um papo com vocês, que é a professora Sueli Siqueira. Posso perguntar? Claro. Bom, só fugindo um pouco do assunto aqui, mas curiosidade, o que te motivou a ser um jornalista? Rapaz, quando eu era criança e depois até já nos primeiros anos da adolescência, eu era um cara muito igrejeiro, ia à missa de manhã, ia à missa à tarde, e eu gostava muito de ver e ouvir um padre lá em Manhumirim, na minha cidade, chamado Padre Otaviano, Padre Antônio Otaviano da Costa Franco. Ele está até hoje na região, se eu não me engano, ele está em Manhuaçu, que fica a 20 quilômetros de Manhumirim. E eu achava o padre com uma eloquência ao falar, um jeito de falar, de
de dar ênfase às palavras, que eu ficava observando muito o jeito com o qual ele se comunicava e ficava pensando, eu quero ser padre, eu vou ser padre. E cheguei em casa e falava para minha mãe, eu vou ser padre. Minha mãe não entendia muito direito, meu pai também não e tal. Mas aí muito tempo depois, uns 10, 15 anos depois, eu fui entender. Eu não queria ser padre, eu queria ser o padre Otaviano. Eu não queria ser um padre, eu queria ser um padre se fosse para ser o padre Otaviano, para falar do jeito que ele falava, para me comunicar do jeito como ele se comunicava. Então, a igreja, as missas tiveram muita influência nessa questão de eu gostar de me comunicar. Depois eu fiz concurso do Banco do Brasil, acabei virando bancário, adiei essa questão, achei que não ia mais exercer alguma função na comunicação, mas ouvia muito rádio, muito futebol. Aí, uma vez falaram que aqui na Rádio Ibituruna, em Governador Valadares, estavam precisando de um narrador de futebol. E eu gostava de imitar Jorge Cury. Vocês conhecem? Ouviram falar Jorge Cury? Valdir Amaral, deixa comigo, eu deixo com o Flamengo, 3 vezes campeão do Brasil. Bola com Zico, Adílio, Andrade. E eu ficava imitando Valdir Amaral. Depois imitava José Carlos Araújo, sou eu e tal, imitava. E aí, a Rádio Ibituruna colocou um anúncio, porque o Democrata tinha começado o Campeonato Mineiro de 1988, na segunda divisão, e não havia nenhuma emissora de rádio transmitindo, já tinha jogado 2 ou 3 vezes, e nenhuma emissora acompanhava o Democrata. Temos que lembrar que nós estamos falando de uma época que não tinha internet. A gente nunca imaginaria ter um negócio como esse aqui no YouTube, WhatsApp, não tinha nada disso. Instagram, 1988. Era o rádio, né, que a gente ouvia os jogos pelo rádio. E aí falaram comigo lá no banco onde eu trabalhava. O Nilcinho, que era meu colega de trabalho, falou comigo, Carlos, por que você não vai lá na Rádio Ibituruna? Eles estão procurando um narrador, você fica imitando esses caras. Eu falei, não, mas eu nunca narrei um jogo inteiro, eu só fico brincando, isso é brincadeira. Falei, não, mas vai lá. Eu fui e acabei depois gravando um jogo lá em Manhumirim, de futebol amador, num gravador, numa rapadura. Não sei se vocês já viram um gravador, fita cassete. E trouxe a fita aqui, o pessoal ouviu, acabou aprovando e eu comecei a narrar em 1988. E aí do rádio, 11 anos depois, eu fui parar na televisão, também quase que por acaso, e estou há 25 anos fazendo jornalismo em televisão, mas começou assim, começou por causa do padre Otaviano. Tem uns padres que falam muito bem, pastores sabem comunicar. E você, tipo assim, o jornalismo vem evoluindo, né? Eu lembro que há um tempo o jornalismo era bem sério, bem sisudo, né? Agora tem piada, você vê o Balanço Geral, tem essas figuras. Tipo o Nicodemos é bem descontraído. Nicomedes, isso. Inclusive, de vez em quando ele narra também, né? E aí houve uma evolução aí no jornalismo, né? Não é mais aquela coisa assim tão formal, tão séria. É porque a televisão, quando surge a televisão no Brasil em 1950, ninguém sabia como é que fazia televisão. Era tudo muito novo. E não tinha videotape, tudo era ao vivo. Uhum. Então tinha que haver umas regras. E não somente no Brasil, no mundo inteiro. Quando você cria, de repente alguém inventa um aparelhinho que tem imagens e o som juntos, todo mundo acostumado com rádio, né? Rádio você liga lá no volume mais alto e você está lá fora lavando roupa, está escutando, você não precisa de parar na frente do rádio para escutar. Depois tinha um rádio a pilha que você levava para tudo quanto é lado. E a televisão não, quando inventaram a televisão alguém falou, não vai dar certo, ninguém vai parar na frente, vai ficar olhando, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que estudar, ninguém vai parar para ficar olhando para isso. Não vai dar certo, vai durar pouco. Então, fizeram essa profecia em 1950. Mas aí, começou-se a se usar na televisão aquela linguagem do rádio, né? E aí, depois criaram-se regras, tudo muito sisudo, tudo muito sério, né?
jornalismo de televisão, o apresentador era uma foto 3x4 que mexia a boca. Mas aí, com o tempo, sentiu-se a necessidade de mudar, de ficar mais leve, de poder dialogar mais com o telespectador, de falar mais diretamente com o telespectador, de se mudar um pouco aquela linguagem muito formal. O próprio rádio, no início, também era muito formal, palavras muito técnicas. E aí evoluiu para que é hoje, né? E hoje, alguns telejornais, tipo, alguns balanços gerais, tem do Brasil fora, né? Parece que eles criaram um espetáculo, fizeram uma espetacularização da notícia, né? Inclusive, eu desconfio que nos Estados Unidos tem alguns telejornais assim também. Eles fabricam memes de propósito. Eu acho que eu estou desconfiado. Tem uns que são espontâneos, mas tem uns memes que Olha, no caso nosso aqui, por exemplo, no nosso caso regional, no jornal que eu apresento, por exemplo, o MG1 da InterTV dos Vales, qual que é a proposta? É um jornal que tem 1h15 de duração. Qual que é a ideia? A gente não consegue falar notícias boas sempre. Sempre vai ter notícia que é ruim, que vai deixar as pessoas comovidas, vai deixar as pessoas decepcionadas. Algumas vão querer sair de frente da televisão, vão querer desligar, vão mudar de canal. É normal. Mas a gente tem a proposta de não ser somente a notícia pesada. E ainda que depois de uma notícia ruim, pesada, a gente consiga passar rapidamente para algo mais leve, e não ficar tanto tempo ali remoendo aquela notícia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, e pode ser que é difícil pensar algo diferente disso, porque quando você liga a televisão, quando você liga o rádio, quando você abre um jornal, quando você acessa um site de notícias, você quer notícias, independentemente se são boas ou ruins. Porque o cara, se assistir televisão também o tempo todo e ele perceber que não tem notícia, que é só brincadeira e tal, isso é um programa de entretenimento, eu quero a notícia, ele vai migrar, ele vai passar o zap, ele vai zapear, né? Então, o que acontece? A gente precisa dar a notícia, precisa variar as notícias, esporte, cultura, música, economia, o factual que a gente chama, que é aquela notícia. Se você me perguntar, por exemplo, o que vai ter no jornal de amanhã, eu sei de algumas coisas que a gente está programando, matérias que vão ser gravadas, que estão sendo gravadas hoje, que vão ser exibidas amanhã. Mas não são as notícias factuais. Vão acontecer coisas durante a noite e a madrugada que podem virar notícia amanhã, que eu não sei quais são. Né? É uma chuva, tomara que sejam somente coisas boas, mas não são. Infelizmente, às vezes acontecem. A gente sabe como é que é o nosso trânsito, como é que são as estradas, como é que são. Quer dizer, então isso tudo já está no nosso imaginário, né? Quando você liga a televisão, já está no imaginário. Vamos ver o que aconteceu. Segunda-feira, será que teve acidente no fim de semana? O telespectador já liga a televisão já com isso na cabeça, né? Então, é difícil escapar disso. A gente precisa ir atrás das notícias. E hoje a televisão, por incrível que pareça, ela cumpre um papel que as redes sociais acabaram entregando para o veículo televisão. Não sei se vocês já leram algo a respeito, mas durante a pandemia, pesquisas mostraram que as pessoas iam buscar as informações sobre a pandemia nos veículos mais tradicionais, nas emissoras de televisão mais conhecidas, nos sites de notícias mais conhecidos. A imprensa teve um papel preponderante, porque todo mundo sabia que a imprensa ia buscar a notícia lá com os meios científicos, para falar da vacina, usa máscara ou não usa máscara, quer dizer, a imprensa, desde o primeiro momento, a gente estava diante de uma coisa muito nova para todo mundo, a opção foi essa, vamos buscar onde está a informação, que é lá com os cientistas, eles que podem, se eles também ainda não sabem o que é, mas quem pode saber primeiro o que são eles. Então vamos atrás, né? Vamos buscar isso.
Então, e hoje, por exemplo, chega no seu WhatsApp lá uma foto, um vídeo, fala assim, será que isso aqui foi em Valadares mesmo? Não sei, está parecendo que é, parece que eu conheço essa rua, mas será que é? Deixa eu ligar a TV, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, esse papel de filtrar as fake news, a gente assumiu, né? O veículo televisão, não somente a televisão, mas principalmente no nosso caso, nós assumimos para nós essa função de correr atrás, de pesquisar que imagem é essa, que rua é essa, que dia que foi isso. Porque a fake news ela tem vários lados, às vezes a notícia aconteceu mesmo, só que foi 5 anos atrás, né? Aquele ônibus que está ali todo quebrado, que o pessoal falou que foi em Valadares, sim, acontece, não foi fake news totalmente, teve um acidente com ônibus, sim. Aconteceu um acidente com ônibus, só que foi em Goiânia, em 2010, entendeu? Esse é que é o problema, um dos problemas da fake news, porque a pessoa pega algo que aconteceu, né, e depois fala, e você acaba acreditando, porque não, mas eu estou vendo aqui assim, ela é igualzinho, o ônibus igual, dentro, a mesma cor. E aí você acaba se enganando até com o seu próprio olhar. Mas eu vi, e na faculdade de jornalismo a gente aprende que não dá para, na hora de você apurar a notícia, não dá para confiar nem no que você está vendo, porque o que você está vendo pode te enganar também. Então o negócio a responsabilidade, né? O cuidado na apuração tem que acontecer sempre. E é o curioso que surgiram os youtubers, influenciadores, as pessoas escutam eles, mas na decisão final ela liga a TV. Porque a TV ela não pode, ela tem uma responsabilidade maior, né? Não é para toda decisão, né? Porque, por exemplo, a gente também tem que reconhecer, olha onde nós estamos, né? Aqui no YouTube. É YouTube, né? Nós estamos aqui no YouTube. As redes sociais, elas são muito importantes. Elas democratizaram esse bate-papo que a gente está tendo aqui, com essa disposição, com esse formato, com esse cenário. Talvez só fosse possível aqui, né? Então isso é uma democratização. Isso é bacana, isso é legal. Mas também há toda uma situação em que quem não está afim de produzir algo que seja de interessante, que seja rico, que possa causar algo de bom, provocar uma discussão, um debate, qualquer coisa assim, vai produzir algo que não vai ser interessante, que vai mostrar as fake news, discurso de ódio, não sei o que mais. Então, a democratização traz tudo junto, né? Vem tudo junto. E aí a gente tem que garimpar, pesquisar e ver o que a gente vai assistir. É como na televisão mesmo, né? É que o controle remoto agora ficou mais amplo, né? Agora você tem... A pessoa retorna à TV porque a TV ainda tem mais credibilidade. Né? A TV ainda está aí, né? Essa mistura toda de TV com internet, dizem que vai virar uma coisa só. Se você me perguntar como é que vai ser a televisão daqui a 5 anos, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mas você sabe o que é interessante? Um tempo atrás, o repórter padrão, aquele de TV, ele era mais formal. Hoje eles criaram um modelo de repórter que ele é mais popularesco, né? Ele conversa mais com o público, ele tem mais empatia. O Nicomedes, por exemplo, ele é um cara bem popular, ele fala um pouco a linguagem do público, ele não é tão formal, ele conversa, dialoga melhor com o público. Diferente do William Bonner da vida, você vê o William Bonner, aquele cara sério, serião lá e tudo. Exatamente, a proposta é essa, né? Uma linguagem que se aproxime mais do coloquial, do bate-papo, né? A gente fica meio no limite, não dá para ser, não pode descuidar da gramática, não pode descuidar das regras da língua portuguesa. Eu penso que um dos papéis do jornalista é ser guardião da língua portuguesa, e ao mesmo tempo que existe essa preocupação de falar uma linguagem mais próxima da população em geral, mas também entender que quando você está ali na hora do jornal, você não pode assustar quem não é letrado, quem não lê, quem é analfabeto, por exemplo, mas você também não pode desapontar quem está estudando. Quer dizer, a sua linguagem
ela tem que ser acessível e se tornar, até certo ponto, agradável para todos os públicos, de todas as faixas etárias, quer dizer, tem que ficar num tom médio, é aí que está o desafio. Né? Eu não posso desapontar quem tem muito estudo, quem está fazendo doutorado, está fazendo faculdade, mas eu também não posso assustar quem de repente não teve acesso por uma série de motivos ao estudo, não pôde estudar, teve que parar cedo, não conseguiu estudar. Então eu tenho que falar também de forma acessível para essa pessoa, para esse cidadão. Eu tenho que lembrar o tempo todo dessa palavra cidadania, da palavra ética, e eu tenho que me nortear por isso. Né? Lá na TV, por exemplo, você é responsável pelas matérias, você que... Não, nós temos os editores, cada jornal tem o editor responsável pelo jornal, né? Mas a gente sempre conversa muito debate. O que vocês acham disso? E essa imagem aqui? E essa palavra assim, assado e tal? Eu tenho a responsabilidade, claro, do MG1, por ser o editor responsável pelo MG1, mas eu sempre converso com o meu superior hierárquico, né, dentro da empresa, com o diretor de jornalismo e com os meus colegas. Então tudo é muito compartilhado, né, essa troca. Eu lembro que quando chegou aqui a TV Leste, né, o pessoal ficou meio que encantado, a TV Leste, tudo chegou aqui, começou as primeiras matérias, né, porque era tipo uma franquia, uma filial da Globo, não sei. Aí chega assim numa cidade de interior, a pessoa fica meio maravilhada em ver a reportagem ali perto dela, né? Coisa que ela só via da Globo, né? Aí ela vê ali e ela fica... Exatamente. Teve esse impacto, né? Quando a emissora de televisão chega lá nos anos de 1980 ainda, a Governador Valadares era TV Minas, né? Filiada à Manchete. Depois é que muda de nome de TV Minas para TV Leste, vira uma emissora filiada à Globo. Em 2008 a TV Leste se filia à Record, chega a Inter TV dos Vales e assume a Globo. Aí ficou uma confusão na cabeça das pessoas. Até hoje, de vez em quando, me param na rua. Eu te vejo todo dia na TV Leste. Não, você me vê na Inter TV. E ficou isso, né? Então, Rapaz, que é uma coisa diferente, né? Há um tempo atrás, eu gravei um clipe com... Você deve conhecer ele, o Wilson Lambari, que é um cantor Sim. há muito tempo aqui. Eu gravei o clipe dele, recente. E eu vi um acervo que ele tem lá, cara, dos primórdios da TV Leste, em VHS, eles faziam clipes desses cantores da época, até um curta-metragem eles produziram, cara. E aquela imagem bem retrô mesmo, eu falei, poxa, puta merda. É bacana, né? Interessantíssimo aquilo ali. E figuras da cidade, né, dando entrevista para as pessoas da cidade, bem novinha na época, né? Que acervo bacana que ele teve. É legal. Agora você falou, você passou por questões assim mais dramáticas e tal. Agora conta uma matéria mais engraçada assim que você já... Um meme. É isso que você falou assim, caraca, isso aqui tem que rolar. Rapaz, acontecem coisas mais assim, eu não diria engraçadas, mas assim, uma vez a gente estava gravando também uma matéria do Campeonato Mundial de Parapente em 2005, foi aqui em Governador Valadares, e tinha o Katchenko, eu não me lembro mais, o primeiro nome dele era alguma coisa Katchenko, pessoal, o apelido dele, o Bafo de Onça era o apelido dele, um gaúcho, e ele estava liderando o Mundial, a prova daquele dia, e a gente viu os pilotos chegando, o pouso era na área da Feira da Paz, e eu me preparei para gravar a passagem. A passagem é exatamente aquele momento em que o repórter, na matéria gravada, ele aparece contando um trechinho da passagem, o resto vem em off, e a passagem é aquela partezinha que o repórter aparece, ele mostra o rosto. E a gente estava com a reportagem quase toda pronta e faltava gravar a passagem. Eu combinei com o meu cinegrafista, que é o Hector Nascimento, falei, eu vou gravar aqui, o meu texto é esse, primeiro você passa o texto com o cinegrafista para ele ter noção da imagem que ele vai fazer. E geralmente a gente grava mais de uma vez, porque pode acontecer algum problema na imagem ou no áudio, então você grava mais de uma vez geralmente você grava 3 ou 4 passagens para poder
levar e lá a edição escolhe a que ficou melhor. E eu estava gravando a primeira passagem, eu me lembro que eu gravei e eu terminava a passagem dizendo, né? E quem chegou primeiro a pousar na área da Feira da Paz foi o gaúcho, não sei o que, Katchenko, né? Eu não sei nem se é Katchenko esse sobrenome, mas era o piloto gaúcho. E falei o nome dele. E eu senti um vulto passando perto de mim. Aí o meu cinegrafista parou de gravar, falou, pronto, cara, eu não gravo mais. Falei, por quê? Nunca mais vai sair igual essa. Falei, por quê? A hora que você estava falando, o cara que ganhou a prova passou do seu lado. Falei, você está brincando. Então, aí pronto, você não grava mais, é aquela e acabou. Então acontecem situações assim, né? Eu não estou me lembrando muito de situações engraçadas. No estúdio, durante a apresentação, sim, já acontecem coisas mais engraçadas do que talvez na rua, né? Mas já aconteceu, por exemplo, no estúdio, eu me lembro da TV Leste ainda, a gente estava apresentando o jornal, eu e a Adriana Marques apresentávamos o jornal, e tínhamos um entrevistado no estúdio, que se eu não me engano, rapaz, quem era o entrevistado do estúdio, eu não me lembro se era o seu Chico Teixeira, tinha um entrevistado no estúdio. E a gente começou a sentir um cheiro de queimado. Eu me lembro que a Adriana Marques falou assim, gente, tá um cheiro de queimado aqui. Eu falei, tá mesmo. E a gente começou a se preparar, caso surgisse um fogo dentro do estúdio, para a gente avisar, olha, a gente vai sair do ar um pouquinho, porque começou um pequeno incêndio aqui no estúdio, daqui a pouco a gente volta. A gente estava ensaiando falar isso, enquanto estava passando a reportagem. E a nossa editora, que estava no ponto com a gente, né? E ela começou a falar que vocês estão ficando doidos e tal, não tem nada disso aí. E aí, de repente, no meio da entrevista, a gente entrevistando lá não me lembro mais quem era que estava no estúdio, e ela falou para a gente no ponto, olha, o cheiro de queimado chegou aqui. E a gente começou a segurar para não rir, porque ela falou que o cheiro de queimado tinha chegado lá fora também. E foi para o intervalo. E no intervalo a gente falando sobre aquilo, né? O cheiro de queimado cada vez mais forte. E eu nem vi qual era a próxima notícia que eu ia ler depois que a gente retornasse dos comerciais. E quando retornou do comercial, a câmera fechada em mim, a Adriana Marques do meu lado, e a primeira notícia que eu começo a ler é um incêndio ontem à noite. Na hora que eu falo um incêndio ontem à noite, a Adriana Marques, que estava do meu lado, começou a rir. E eu só via pelo reflexo, né? Porque a câmera estava fechada em mim, não estava nela. E eu só vi o ombro dela mexendo assim, ela com a cabeça abaixo, morrendo de rir. E eu fiquei lendo e pensando como que ela ia conseguir voltar depois, porque depois era ela. Na hora que eu terminasse de ler a notícia do incêndio, eles iriam cortar para a câmera dela e ela ia continuar o jornal lendo uma outra notícia. E eu apertando todas as pontas do dedo para não rir. Então essa é uma história que eu me lembro, né? Que a gente teve que segurar, né? Você tem que segurar o riso às vezes. Em outros momentos não. Nos momentos você pode soltar o riso dependendo do assunto que for, né? Então tem essas histórias. Tanto meme na internet, né? Tantos erros de... toda hora. Fala aí, Grilo. O Grilo tá querendo saber de você qual é a matéria que te mais marcou na sua vida, assim, uma matéria triste, e não sei se você é fácil para chorar ou né, é difícil de chorar, mas te emocionou muito, assim, em questão de família, né? Tipo lá aquela lá de Lama lá, o que é? A barragem... Na barragem lá e tal. É tipo essas matérias assim tristes, sabe? Que te impactou, sabe? São muitas, cara, são muitas, né? Eu relatei agora há pouco dos meninos, né, que morreram afogados, o menino picado por escorpião. Mas eu me lembro de um episódio também em Governador Valadares, de um rapaz, um estudante de medicina, que morava na Bolívia, se não me engano, 18, 19 anos apenas.
E ele veio passar o fim de ano com a família aqui, em Governador Valadares, e ele acabou sendo assassinado no meio da rua, por uma bobagem, um motivo banal, fútil. E eu fui, no dia seguinte, pela manhã, né, a gente foi fazer a reportagem, né, recontar, porque a matéria, ele foi morto de madrugada, e a gente chegou para trabalhar no dia de manhã, já a gente se deparou com essa informação, então nós fomos correr atrás para montar o quebra-cabeças de como foi, para recontar, né, como é que foi a morte dele. E aí a gente chegou ao velório, o velório estava sendo na casa do pai dele. E aí a família recebeu a gente, mas avisou, olha, ninguém vai dar entrevista, a família está muito abalada, mas vocês podem fazer as imagens aí de longe. E o papai, por favor, não, o papai está muito abalado e tal, o pai do menino, né? Mas de repente, do nada, o pai do menino se aproximou da gente e falou, eu quero falar, liga a câmera que eu quero falar. E aí eu olhei para o meu cinegrafista, ele já ligou a câmera e o pai começou a falar, começou a desabafar. E nisso, cara, estávamos, assim, foi um choro coletivo, porque o pai chorava, quem estava perto dele acompanhando chorando, eu chorando, o cinegrafista chorando, assim, foi um festival de choro mesmo, assim, que depois que ele acabou de falar, a gente desligou a câmera, agradeceu e foi embora para montar a reportagem depois lá na redação. Então, esse tipo de situação, né, não tem como você não entrar na pele, às vezes, da pessoa que tá passando por aquilo ali. E uma das questões éticas do jornalismo, quando você vai cobrir uma reportagem dessa, é você respeitar o momento da família, né? Não ser invasivo demais, né? Só o fato de você já estar ali já é uma espécie de invasão. Então você tem que ir com todo cuidado, com toda educação, sem forçar nada, claro, pedindo licença sempre, pedindo autorização sempre, para fazer qualquer tipo de imagem. Existem aquelas imagens que a gente não vai fazer mesmo, né? Imagens de acidente na estrada, por exemplo, ainda que o cinegrafista, às vezes, acabe pegando uma imagem mais chocante, mas não vai para o ar jamais, a edição vai cortar. Então, o veículo televisão, a gente está falando agora há pouco, por que o veículo televisão ainda tem essa questão da credibilidade muito forte? Porque nós temos, o jornalismo de TV tem esse filtro, né, de poupar o telespectador de determinadas imagens que as redes sociais não poupam, né? Seu WhatsApp recebe lá as pessoas mutiladas nos acidentes, aquela imagem que você jamais vai ver no telejornal, né? Então isso tudo é algo importante ainda, que faz a televisão ainda cumprir um papel de acender certas luzinhas ainda, né? De, olha, vamos por aqui, o caminho ainda pode ser esse e tal. Mas são várias histórias, Grilo, são várias histórias. Se a gente parar para pensar, né, para lembrar, a gente vai acabar lembrando de muitas, mas assim, agora no momento. E tem aquela história, né? Não sei se vocês já viram falar, no jornal eu não vejo mais televisão, porque televisão só fala de coisa ruim, né? Quantas vezes vocês já ouviram essa frase? Mas não é o que fica na nossa cabeça. Tanto que você me perguntou aqui, ó, só me lembrei, vem essas matérias mais tristes mesmo. Por quê? Parece que é o que fica, é o que registra mais a memória da gente. As matérias mais leves, mais descontraídas, a gente acaba... eu me lembrei agora aqui de um episódio lá no Alto da Ibituruna. O Tiago Lopes, que era o meu repórter cinematográfico, a gente estava fazendo uma matéria de downhill. E ele ficou numa curva assim. A largada do downhill era lá do lado da rampa de voo livre, aquela rampa de madeira. Então é uma descida muito íngreme. E downhill, os caras são muito loucos, cara. Eles descem de pedra, a bicicleta voa, né? Quase que um outro voo livre de lá. Só falta ter asa, a bicicleta. E é muito interessante, né? Porque ela começa a voar do lado da rampa de voo livre mesmo. Parece que os meninos querem voar mesmo lá de cima. Impressionante. E o Thiago se posicionou tipo uns 60, 70 metros abaixo da largada.
E veio um ciclista, ele perdeu um pouco o controle da direção e foi em cima do Thiago, atropelou o Thiago. Quase que a câmera caiu dele, daquela tremida assim. Mas o menino pediu desculpa. Não, pode ir, continua. Ele continuou filmando. E a gente colocou isso na reportagem, né? Esse pequeno acidente. Mas a gente riu bastante na hora, foi engraçado, né? E é uma câmera pesada, né? Uma Betacam, né? É, as de hoje são um pouco mais leves, mas ainda são pesadas. Porque é o peso da câmera que dá o equilíbrio, né? Porque quanto mais leve a câmera, em tese, mais difícil para você não tremer, né? Você tende a tremer, né, com material mais leve. A câmera mais pesada te garante um pouco mais de firmeza. Estabilidade, essa é a palavra. E eu acho que é por isso que as câmeras são mais pesadas, né? O Carlos, já está encerrando o tempo, eu gostaria só de concluir. Assim, é claro que a gente não sabe como vai ser o futuro, né? O mundo está assim, nesse período de instabilidade, os conflitos, superpotências em conflito, assim, pessoas especulando sobre terceira guerra, conflito nuclear. Mas na sua visão, o que você acha que vai acontecer com o jornalismo, com a introdução da inteligência artificial, com o ChatGPT? Qual o futuro, na sua concepção, o que você acha? Qual vai ser o futuro do jornalismo? O que vai acontecer? Olha, eu não sei direito sobre essa questão da inteligência artificial. Eu fico meio... Me frustra um aspecto que é o seguinte, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Eu tenho meus poeminhas e tal. Eu tenho um blogzinho que ninguém acessa, fica lá, é como se fosse um arquivo mesmo. Eu não divulgo muito, onde eu deposito meus poemas. Fica lá, o meu bloguinho. E um dia, de vez em quando eu falo, vou escrever um livro, vou pegar o material para publicar. Na hora que eu começo a selecionar, me dá uma preguiça, eu falo assim, quem é que seria, hoje em dia, quem é que se interessa por poemas? Quem é que vai ler? Quem é que vai ficar insistindo com os meus amigos para comprar o meu livro? Não quero isso, não quero isso. Deixa lá. Depois que eu me for, se alguém achar que vale a pena publicar, publique. Sei lá, talvez amanhã eu acorde, mude de ideia, eu vou publicar. Ou fazer um e-book mesmo, deixa lá, sem ser o livro no papel. Mas aí eu fico pensando, né? Porque já me falaram, não, porque no GPT você digita lá umas palavrinhas lá e ele faz um poema. Eu fico, puxa vida, será que é porque o próprio Mário Quintana, né, que falava que o poema, o bacana do poema é que ele não serve para nada. A arte não serve para nada. E é aí que é o barato, o grande barato da arte. É porque a gente precisa, porque ela não serve para nada. Eu acho, isso é fantástico, né? É surreal, é contraditório, mas é a arte. Alguém já falou uma vez que também que arte é aquilo que satisfaz os... como é que é? A arte é aquilo que... Não, a arte é aquilo que ela satisfaz os inconformados e contradiz e contraria os insatisfeitos, né, vamos dizer assim. Não é bem, eu esqueci as palavras agora aqui, mas eu acho que é por aí. A arte, ela, por ela não servir para nada, que é interessante, né? Você fala, por que você quer ouvir uma música? Ela vai servir para quê? Para nada, eu quero ouvir uma música. Pode ser que ela desperte algo em mim, pode ser que não. Para que você vai ler um poema? Não sei, talvez eu leia da primeira vez e não entenda nada, não absorva nada, mas é uma palavrinha que vai me chamar a atenção, uma rima, ou a falta da rima vai me chamar a atenção. Um personagem, né? Um personagem, vou olhar de repente a anteninha, vou me encantar pela anteninha do grilo branco, né? Alguma coisa vai me chamar a atenção, né? Então eu fico pensando, e aí, cara, será que vão jogar umas palavrinhas lá no inteligência artificial, o poema vai sair pronto? Isso, eu fico viajando nisso. Talvez tire a humanidade do texto. Né? E dá uma preguiça, né? Falo, puxa, vai ficar sem graça o mundo. Será que é isso? Nós vamos ficar... É desse jeito que nós vamos caminhar? Eu não sei, cara. Eu ainda não formulei nada.
a respeito dessa questão da inteligência artificial. Para te falar a verdade, eu não experimentei ainda, de nenhuma forma. Acho meio, você usou a palavra assustador agora há pouco, né? E para mim eu estou ainda agarrado no assustador. Pode ser que daqui a pouco, talvez eu já esteja atrasado, né? Para virar para vocês, eu poderia aqui agora falar assim, calma, não é bem assim, fica tranquilo, não é nada assustador. Mas eu ainda não mergulhei nisso. Usando uma palavra da moda, eu ainda não fiz uma imersão A palavra da moda hoje é imersão, né? Eu ainda não fiz uma imersão na inteligência artificial, então não estamos aí ainda. O Carlos, valeu, cara. Deixa eu fazer nós temos só 1 hora de programa, de episódio, né? E 1 hora não dá pra... Você é um arquivo vivo, você tem aí dias e dias, não daria conta, né? Então, se você quisesse retornar algum outro dia, seria um prazer ter você aqui novamente, né? Para tomar bater um papo e tudo. Então é uma honra, cara, é uma honra mesmo. Quando ele falou que não, o Carlos vai vir, nossa, deixa eu preparar a câmera, os negócios na hora. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, valeu Thiago, valeu GB, e espero que você possa voltar, né, possa voltar no futuro próximo, se tiver algum espaço na sua agenda. Da definição de arte. A arte é aquilo que satisfaz os perturbados e perturba os satisfeitos. É uma das definições de arte, né? Então, eu acho que é por aí. Obrigado aí, desejo sucesso para o podcast de vocês. Valeu, Carlos. Obrigado. Valeu, pessoal.